Olá pessoal, Denise da Conectarium, bem-vindo você, pisciano, pisciana, para a gente falar sobre o seu horóscopo do mês de maio. Uma consideração importante é que nada substitui o seu mapa de nascimento, ele é a sua rota astrológica individual. Aqui a ideia é a gente pegar a técnica do horóscopo de uma forma muito mais detalhada, falando sobre as posições planetárias para cada signo, então para te dar um norte, tá bom? Vou falar de lua cheia e lua nova, que são pontos super importantes do mês, onde cai a maioria dos planetas, dando destaque para Vênus no mês de maio, que vai retrogradar, vai dar a impressão de estar olhando para trás, de estar andando para trás, trazendo para a gente revisões nos temas em que rege Vênus, né? Relacionamento, dinheiro, a parte estética. Então, eu vou comentar onde cai isso para o signo de Peixes. Então, a lua nova, começando por ela é o início do ciclo lunar, né? Ela é quando a natureza está propícia fisicamente para receber novas sementes. E astrologicamente tem esse símbolo de novos inícios para a gente, né? De plantar projetos, ideias, ficar atento nessa semana de lua nova. Esse ciclo começou lá em 22 de abril, com a lua nova 3 graus de touro, que para o signo de peixes cai numa área que é uma área de pensamento, de troca intelectual, uma área de sociabilidade, né? Como é que a gente troca com as pessoas? É a área de irmãos, parentes próximos, os nossos pensamentos, essa articulação mental que está ali acionada por essa lua nova. Pode ser novas ideias de aprendizado, de forma de comunicar, de escrever, de divulgar seu trabalho ou o que você estiver fazendo. Ali também fala muito desse movimento nessa área, porque a gente tem outros dois planetas ali passando também, vou comentar um pouquinho. Primeiro Mercúrio, que é um planeta rapidinho, né? Então ele está ali ao longo, só até, na verdade, 11 de maio, fica um mês mais ou menos, em cada área de vida, então ele está ali até 11 de maio também estimulando esse intelectual, né? Então é a parte da comunicação, da divulgação, traz essa inquietude de pensamento, pode estar conversando, falando sobre temas relacionados a irmãos, a parentes próximos, tudo isso em voga. A gente tem um planeta lento ali também, que é Urano, que é o renovador. Então, Urano, Netuno e Plutão, onde eles estão, eles trazem uma mudança mais forte, mais profunda, por conta do tempo que eles ficam na mesma área. Então, Urano é o reformador. Então, a linguagem de Urano é transformar, dizer que por onde ele passa tem algo obsoleto para sair, né? Como é uma casa do social, do mental, tem algo novo ali, algo sendo renovado na forma de pensar, em aprendizados, querendo aprender coisas novas, ter uma nova abordagem verbal ou de escrita, ou com um relacionamento com os irmãos. Então, Urano está ali desde 2018 e fica até 2026, passando, acionando a renovação dessa área. A lua cheia de 7 de maio, ela cai a 17 graus de escorpião, na casa para peixes, que está nesse eixo do conhecimento, do intelectual, que é uma casa de expansão de consciência, das nossas crenças, filosofias, quais são as suas verdades, né? Onde cai a lua cheia, o pico emocional do mês, onde as coisas se amplificam mais, a gente tem mais luz jogada sobre um tema. Então essa área é a área de querer se aventurar, de querer expandir o horizonte, por isso também é uma área de estrangeiro, né, das viagens, das longas viagens, de tudo que expande a nossa consciência. Também de vida acadêmica, de querer estudar, de querer ampliar de alguma forma. É a área também da parte legal, de leis, judiciário. Então, todos esses temas, ficar atento a esses temas em voga durante a lua cheia. Falando um pouquinho de aspectos lentos, né, que inclusive espelham agora o que a gente está vivendo uma grande conjunção no céu que vem vindo aí, né? É uma conjunção no signo de Capricórnio, que já vem há algum tempo, alguns planetas, Plutão, por exemplo, está há bastante tempo nessa área, nesse signo, mas especialmente dos últimos 2 anos e meio para cá, com a presença de Saturno nessa reunião, a gente observa em que área da vida de um determinado signo está caindo essa conjunção, né? Para peixes, caiu e agora está separando, começando a mudar de assunto, mas os últimos anos tem sido em torno dos projetos futuros, dos amigos, dos planos, o que tem que fazer agora para colher amanhã, das tribos, né? Em quais tribos, em quais grupos faz sentido fazer parte? Quais amigos fazem parte ter ou não ter mais, né? Então, esse assunto dos grupos estava muito em voga e ainda tem algum tema ou outro para resolver,
né, em questão de associações, de grupo, do coletivo, de trabalhos comunitários, né, de como expandir essa visão de comunidade na sua vida. Agora Saturno, que é um grande demarcador de tempo, ele está fazendo um preview, dando uma pisada na área seguinte, porque ele passou para o signo seguinte já, que é Aquário. Então Saturno tá de 22 de março até 1º de julho, só fazendo um ensaio, digamos assim, na área seguinte. A área seguinte, onde vai esse trânsito de Saturno, que é importante porque onde Saturno passa, ele é um estruturador, é uma casa análoga, inclusive, ao signo de Peixes, que é a última casa do zodíaco que fala desse coletivo, desse altruísmo, da gente ir além da gente mesmo, né? Porque Peixes tem aquele desejo de se conectar com o todo. E a gente está falando aqui dessa casa, que é a casa de conexão com o todo, com o universal. Essa é uma casa do contato com o que nos ultrapassa, né? Uma área inconsciente onde passando por ela, né, tá começando a dar uma dica do que será essa passagem. É o momento da gente entrar em contato com temas que estavam ocultos, com comportamentos que estavam meio escondidos de nós, com coisas do passado que ficaram presas ou ocultas de nós mesmos. Então, é uma casa meio de bastidor, para a gente ter a chance de se esvaziar para o início, depois de um novo ciclo. É uma fase mais intro, mais de entrar em contato, que vai tocar com o inconsciente, vai tocar um certo esvaziamento, no sentido de deixar as coisas irem, para que a gente tenha um novo ciclo começando, né? Então, durante esse período, e observar o que acontece desse finalzinho de março até 1º de julho, essa área que é análoga a Peixes, que tem a ver com o universal, com um contato com o divino, digamos assim, é uma área que quando a gente está com ela acionada, a gente tem uma sensação de menos livre-arbítrio, que a gente consegue tocar menos, que a gente consegue ingerir menos. As coisas têm que se soltar um pouco, tem que ter uma entrega para que as coisas se organizem, né? E aí ele fica até esse 1º de julho e aí volta para essa área de grupos, de comunidade, de amigos até dezembro. Então tem esses 6 meses para de repente fechar algum tema relacionado a grupos e amigos e futuro, projetos de vida futuro que ainda estão com algum tema por se resolver. Marte, que é a nossa energia, o nosso impulso, a nossa agitação, digamos assim, ele tá já passando por essa casa mais inconsciente, onde a gente tem a sensação que não atua tanto, que não é a nossa mão que resolve as coisas, até 13 de maio. Então já tem uma palhinha aí de esse inconsciente sendo acionado de alguma maneira. Em 13 de maio, de 13 de maio até 29 de junho, esse impulso, essa ação que é Marte, ele vai para Peixes, vai pegar o seu signo em cheio, o que traz energia, vigor, mas também pode trazer mais impaciência, mais embate. Aí sim dá uma sensação de que consegue fazer as coisas, de que está na sua mão, então pode dar um gás legal, que é bom usar isso, que é uma coragem, uma bravura, mas ao mesmo tempo uma impaciência ou até uma sensação de estar mais combativo, digamos assim, com os outros. Falando um pouquinho de Vênus, aliás, um ponto importante, esse meados de maio, ele tá com vários eventos astrológicos por planetas mudando de signo, mudando de tom, e também para todos nós coletivamente, uma galera planetária aí em movimento retrógrado. A retrogradação, na verdade, ela é uma ilusão de ótica de quem está vendo da Terra, mas tudo que interessa para a gente é o ponto de vista da Terra, de onde a gente vê as coisas. Então dá a impressão que os planetas estão andando para trás, o que significa que nós temos que revisar coisas. Então a gente vai ter Saturno, Plutão, Júpiter já retrógrados, e aí em maio entra mais Vênus na parada. Então o que significa que é uma outra reunião da galera dizendo, opa, vamos dar uns passinhos para trás e rever aqui os temas, né? Olhar de novo, revisar. A Vênus, que é afeto, relacionamento, também é sempre uma facilitadora, é um dos, né, o pequeno benéfico no zodíaco, né, o grande é Júpiter. Ela está passando pela área da família, do doméstico, da interioridade, desse aconchego, família de origem, né, o nosso lado emocional mais profundo. Então ali já é uma facilitação nesse ambiente doméstico familiar de 3 de abril a 7 de agosto. Ela pega essa área, né, da base familiar.
Em 13, de 13, aí a janela que interessa pra gente é a janela de retrogradação, de 13 de maio até 26 de junho, e depois eu lembro vocês de novo, ela fica retrógrada. Então, tem temas sendo revisados aí. Para nós todos, temas de relacionamento, de parcerias, a questão financeira, porque Vênus rege dinheiro, da gente cuidar, como a gente está na retrogradação e não está com a visão tão clara, cuidar do que gasta, como gasta, não gastar demais, passando ali por uma área que é a área da família, do doméstico para você, de peixes. Então, de repente, olhar os gastos envolvendo bens imóveis, envolvendo a casa, o doméstico, família, enfim, dinheiro ali, como que isso está sendo tratado nessa janela, né, que está escrito aí, de 13 do 5 a 26 do 6. Então, olhar isso. Vênus também a parte estética, então cuidado na fase de retrogradação com decisões que são muito definitivas, né, na vida, em termos de, por exemplo, tatuagem ou corte de cabelo muito radicais, coisas que podem vir, que você pode vir a se arrepender, do lado afetivo também, principalmente, né? Então, toda essa esfera afetiva passando por essa revisão. 20 de maio, o Sol, que está agora em Touro, ele passa a iluminar, por onde ele passa ele ilumina, também essa área da família. Então, as próximas luas, né, a próxima lua nova, o novo ciclo lunar, vai cair nessa casa da família, que a lua nova vai ser lá em 22 de maio. Mas já tem esse movimento, esse assunto com relação ao doméstico muito tocado de forma favorável, porque a gente está falando de Vênus, que é uma facilitadora, e do Sol, que ilumina, que traz clareza, que traz claridade. Então ele fica aí de 20 de maio até aproximadamente 20 de junho. Eu queria chamar a atenção, antes de fechar, para a fase de eclipses que a gente está se aproximando em junho. Então, junho a gente tem eclipses aproximadamente a cada 6 meses. Eclipse nada mais é do que uma lua nova e cheia mais intensa. Claro, tem explicações técnicas mais complexas, mas que não vem ao caso. A gente tem que entender como um período mais intenso de lua nova e lua cheia. Elas já são intensas, imagina maior. Então, a dica é a gente não levar para a fase de eclipse que vai ser em junho, por isso eu estou trazendo esse tema agora, aproveitar o mês de maio para trabalhar assuntos e não deixar que falte só uma gota para o assunto chegar no limite. Então eu vou comentar onde cai o eclipse para vocês. 5 de junho cai a 15 graus de Sagitário, que é na casa do trabalho, meta, carreira, que vai estar acionada pelo eclipse para Peixes. E 21 de junho a 0 grau de Câncer. Câncer cai para Peixes nessa área, a área do romance, do processo criativo, dos filhos. Então, vê os temas que estão aí em voga, né, para que essa semana do eclipse, até porque os temas que acontecem em época de eclipse, eles têm repercussão, eles podem perdurar, eles podem durar por até 6 meses, os desdobramentos do que acontece naquele período. Bom, fica a dica aí para vocês. Se você chegou até aqui, eu queria te agradecer a audiência, queria te agradecer a companhia, pedir para você compartilhar com quem você acha que faz sentido e que goste. E, enfim, me fala a sua opinião, se ressoou, se não ressoou, o que você sentiu, se faz sentido, se ficou alguma dúvida, vou ter um prazer de te responder e dizer que eu te espero de novo para a gente falar sobre o horóscopo de junho, tá bom? Beijo grande para você.